debo yo agradecer este bonito regalo que la vida me dio. Buena familia me tocó y qué buenos amigos pude encontrar. No sé si fue casualidad, pero creo que tuve mucha suerte. Es fácil cruzarse con gente con tanta onda conectada, tan loca frecuencia. Es que un amigo es un hermano, un maestro es parte de mi pasado. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. Muchas veces falo para a galera que no todo es grana, uno, es más, eu ni siquiera, hay veces que quiero grana, sino un sonriso, una palabra, un aplauso, eso vale muito, sabe? Muito. Deixa a pessoa com o coração contente, feliz. Eu vou deixar me levar, o circo chegou, vou passear na avenida, vida viva, 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 asas do querubim na careta do palhaço, alegria não tem fim. Viva, asas do querubim na careta do palhaço, alegria não tem fim. Viva, asas do querubim na careta do palhaço, alegria não tem fim. Viva, asas do querubim na careta do palhaço, alegria não tem fim. Hoje tem espetáculo, tem sim senhor. Hoje tem marmelada, tem sim senhor. Hoje tem farofada, tem sim senhor. E embora minha gente. Ei! É hora do trampo. É hora de trabalhar, né? Bueno, Tomada 1. bye. Bueno, mi nombre es Lautaro, tengo 21 años y soy da Patagônia, da Argentina. Sou de Teresina, Piauí. Bueno, soy Maru Marina, soy de Argentina. Eu sou da Venezuela. Eu sou do Uruguai. Hola, mi nombre es Sofía, soy argentina. Eu nasci em Fortaleza, mas agora estou morando aqui nos Terrenos Novos, aqui em Sobral. Meu nome é Alejandro, eu sou do Chile. Olá pessoal, beleza? Nós somos artistas circense, artistas da rua, somos aqui da cidade de Sobral. Eu sou o Viola, mais conhecido como Viola no meio dessa Babilônia aí. Eu sou lá de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E tipo, como eu comecei, foi tipo um panorama da realidade. Deu um murro na minha testa e eu acordei para um mundo diferente, eu parei de dormir. Antes eu vivia uma rotina que eu olhava assim, poxa, isso não é pra mim não, velho. Sempre vivendo as mesmas coisas. E quando você parte pra rua, a rua é outro mundo, tá ligado? Apesar de ser um pouco perigosa, mas é outro mundo. Porque ela vai lhe ensinar realmente a verdadeira educação. Ela não... A rua é foda, velho. E na verdade na arte circense em si, comecei com 12 anos de idade, né? Onde a primeira coisa que eu aprendi foi andar de perna de pau, faz tempo, na escola de circo lá em Teresina, no tempo que existia escola de circo, hoje não existe mais, né? Quando o governo ainda se importava com as crianças ainda do Piauí, mandava recursos, hoje não acabou, acabou-se tudo, escola de circo, né? Vai pegar? Vai, pega aí. Eu sou daqui do Paraíso das Flores e minha carreira de artista de rua começou aqui mesmo nesse bairro, com a escola de circo que aconteceu exatamente mais ou menos em 2003 e desde então eu fui adquirindo essa experiência circense aqui no bairro mesmo. E quando no término do projeto eu me vi com a necessidade de buscar mais essa minha carreira circense. Então foi quando eu parti para Fortaleza e lá em Fortaleza veio essa necessidade de poder
aprender mais sobre a arte circense, então eu decidi viajar. Um passo cada vez. Um passo cada vez. Bota deixa tua mão aqui apoiada, tem que vir. A escola de circo foi como diria, uma mola para esse trabalho guiar para frente, né? Uma mola, assim, então eu cheguei na escola, a escola já estava bem montada, assim, no sentido de bastante montada nos profissionais, já tinha uns profissionais que atuavam em espetáculo e tal, e foi eles que, na verdade, para mim, era um motivo assim, poxa, eu quero ficar igual a eles. E, então, assim, quando eu peguei a escola, ela já tava uns projetos para ter concretizar, assim, tipo, né, ter uma escola mesmo, concreto, né, fazer salas, galpão, ou talvez uma lona, e foi feito esse projeto aí, mas não veio, não sei porque não teve mais encaminhamento e acabaram a escola. Dani contou, ótimo. Ei, você mesmo, aí, conhece aquela história de eu não e nem eu? Eu não, nem eu. Malu, explique pra gente como foi que você começou a trabalhar na rua? E eu comecei a viajar, só com um artesanato, vendendo pulseirinhas. Aí eu conheci muita galera fazendo malabares, eu comecei a gostar muito. E aí eu comecei, agora eu adoro, eu só quero fazer malabares, e aprender malabares, é minha vida mesmo. Dá para ganhar uma grana boa, para viver de boa, né? Não preciso de muito tampouco. Com minha escrava, minha cachorra, que eu deixei agora ela, não preciso mais nada. Obrigado, moça, isso aí. Porque eu queria salir a viajar no só Brasil, sino toda Sudamérica, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela. Y ahí un amigo mío hacía malabares y él viajaba también. Y él me falou que malabares era muy legal para poder viajar y después comenzó a leer na internet y gosté mucho. Y ahí pegué mis claves y salí, cuando salí na estrada yo no sabía hacer casi nada. Ahí con el tiempo fui aprendiendo. A rua é um cenário livre, aberto para nós fazer o que quiser, assim. E malabares, nosso dia a dia é fundamental, né? Acorda cedo também, a gente vai pro farol, senão fica treinando, fica passeando por aí, pela cidade, conversar com os amigos. É bem tranquilo, assim, vai pro farol mesmo
pra quando precisa de uma grana e pra jogar, né? Porque massa essa sensação assim, de tá se expressando aí. A cabeça fica em outro lugar, você fica concentrado no que você tá fazendo. Passa com muita coisa na cabeça também, assim. Massa. Fumaça junto com a minha quadrilha, é melhor sair de perto. Quem não brincar com fogo, reggae music não morreu, mas dá pra nascer de novo. Boom, bom, boom, bom. Melhor sair da frente, é cidade verde, som, good boy, chapa quente, boom, bom, boom, bom. Fumaça junto com a minha quadrilha, é melhor sair de perto. Quem não brincar com fogo, reggae music não morreu, mas dá pra nascer de novo. Boom, bom, boom, bom. Melhor sair da frente, é cidade verde, som, good boy, chapa quente, boom, bom, boom, bom. Fumaça junto com a minha quadrilha, é melhor sair de perto. Quem não brincar com fogo, reggae music não morreu, mas dá pra nascer de novo. Boom, bom, boom, bom. Melhor sair da frente, é cidade verde, som, good boy, chapa quente, boom, bom, boom, bom. Fumaça junto com a minha quadrilha, é melhor sair de perto. Quem não brincar com fogo, reggae music não morreu, mas dá pra nascer de novo. Boom, bom, boom, bom. Melhor sair da frente, é cidade verde, som, good boy, chapa quente. A gente ainda está acordando. Tomamos um café da manhã. Agora sim. Miserável, quando é miserável, é miserável dele, né? Grava aí, grava isso aí. O povo. Vai falando, apresentando tuas coisas. Filmando. Esse é meu telefone, que fica todo o dia com o Bruno. Aí minha bola de futebol com a que eu trabalho. É tudo seu, né? Tudo. Os brinquedos. Nada, a bagunça da galera aqui. A clave do parceiro. A caixinha com a que a gente bota o som e mentre apresenta malabares. Sabonete. Bora, 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 bora. Como vocês estão dividindo o sinal? A gente está dividindo aqui, tipo assim, esse sinal aqui ele tem 35 segundos, entendeu? Então a gente está dividindo aqui 1, 1 e 2, 2. 1, 1 e 2, 2, 2 na linguagem do malabarista. Então 1, 1 é cada um vai e 2, 2 é no caso tem dois dividindo junto e o 1 que no caso é eu e ele que está dividindo também separado.
Isso que a gente está fazendo, entendeu? Vou explicar mais uma vez. 1-1 e 2-2. 1-1 é eu e ele. E 2-2 são os outros dois que saíram que estão jogando junto. É assim que a gente está fazendo para dividir o semáforo. 1 minuto, né? 1 minuto é 20 segundos para poder passar na rodada de chapéu, colher as ofertas, os agrados. Então, o restante do tempo fica para fazer o malabares, né? Ou a mágica, ou o equilíbrio, ou a música. Mas o tempo controla no sentido que cada um encontra o melhor tempo para você dividir essas coisas, porque eu acredito que todo malabarista ele quer tirar uma grana boa no sinal, né? Então ele tem que estabelecer um tempo para ele conseguir capturar o máximo de dinheiro possível, porque quem quiser colaborar está lá no seu carro parado, né? E só vai dar atenção, né? Tá aqui a minha colaboração e tal. E o tempo, às vezes você tem que, não é contra o tempo, mas arranjar mais tempo. Botar mais tempo para poder você ter e rodar o chapéu. Ou seja, o tempo do sinal é 1 minuto. Viu o bebezinho aí, rapaz? Como foi, Douglinha? O quê? Como é que tá hoje o sinal, Douglas? Paia, mano. Por quê? Porque dessa vezada eu não ganhei nada. Não ganhou nada, Douglas. Essa semáforo aí foi pai, né? Aí, Rui. Tu, ó. Sem ser nada. Eu quis ficar deste lado, entendeu? E aí tem vezes que o meu sinal tava fraco. Eu falei pra trocar com ele, aí ele não quis. Ele disse que era só ele ali. Aí o tempo vai passando, né? As coisas vão mudando. Aí o meu sinal começou a ficar bom. Aí o dele começou a ficar ruim. Aí quando o dele tá ruim, ele quer vir comigo. Aí nós se resolve, né? Uma de cada vez, tá certo. Vocês não brigam, não? Não, só um pouquinho. É só beleza. Queria ir pro dele, aí, Douglinha. Ô, Juan. Queria ir pro dele hoje? O dele tá melhor hoje? Trabalhei em diversos circos. Não quero mais. Agora gosto de mostrar meu talento na rua. Aqui é o meu palco.
onde eu trabalho todo dia. E aqui eu faço uma meta de 50, 60 reais por dia. Gosto do que eu faço, por dinheiro ou não. Um abraço, um biscoito, uma palavra que aumenta a nossa autoestima. Eu gosto disso. Porque no circo a gente passa muito mais necessidade do que na rua. É ruim, é chato, é humilhante, estressante. Mas como tem aquele ditado, não existe vitória sem batalha, né? Então você tem que batalhar. A gente no semáforo tem que botar 2 borrachinhas no ouvido, é fazer o malabar e buscar o dinheiro. Não, se você não botar essa borrachinha no ouvido, você vai escutar tudo. Ah, vai procurar lavagem de roupa, palhaço, vai trabalhar, isso aí você fazer, pra fumar maconha, né? As pessoas tiram onda mesmo, tiram um sarro da gente. Agora você tem que fazer porque você pode, porque você precisa. Mas eu não queria estar aqui, mas eu preciso. Eu vou roubar, vou cair na cadeia. Trabalhar na rua, na verdade a rua ela é um ambiente meio que hostilizado, né? O artista de rua, quando ele decide trabalhar ali, fazer da rua o seu palco, ele está disposto a um monte de dificuldade eu acho que é um extremo de dificuldade. E trabalhar, tipo, o artista de circo, ele meio que é isso, ele supera os seus limites, né? Porque o artista de rua, ele não quer conforto, ele tá num momento desconfortável mesmo. É isso que o artista busca, assim, também, é o desconforto mesmo, porque faz a gente pensar melhor, faz a gente avaliar o meio que a gente vive. Por que nós tivemos que chegar aí, que chegar ao semáforo, ocupar as praças, enfim. Por uma parte nossa, um protesto contra o sistema que nos impõe e não nos dá apoio o bastante, né? Como a Lei Rouanet é uma coisa assim absurda, ajuda alguns artistas sim, que nem precisa, que né? nem precisam e tem o apoio dessa lei. E artistas como nós, que estamos aí tendo que ir pra rua, porque o governo não dá um incentivo. Todo mundo sabe que a arte no país está meio sucateada, a cultura está sucateada. Então é uma forma de protesto até. Mas não só uma forma de protesto, como às vezes uma forma de necessidade do artista mesmo. Porque como que a gente vai comer vivendo da nossa arte, né, do que a gente gosta de fazer e do que a gente sabe fazer, sem ir para o semáforo, que é o único lugar, ou ir para a praça, abrir uma roda, que são os únicos lugares que alguém dá um olhar e que a gente tem a oportunidade de estar lá e que é aberto para a gente estar lá. Viajando, eu vou sair deste marasmo, eu vou sair da capital. Não mata gente, anda descalço e não toma banho não. E vai rolar um som, e vai rolar um som, mas tá um dia clarear. E vai rolar um som, e vai rolar um som, mas tá um dia clarear. Não mata gente, anda descalço e não toma banho não. Não mata gente, anda descalço e não toma banho não. E vai rolar um som, e vai rolar um som, mas tá um dia clarear. E vai rolar um som, e vai rolar um som, mas tá um dia clarear.
de viagem, tem que você está viajando, quanto tempo. Aí depois eu falo de mim, aí ele fala que aí a gente se conheceu, aí saímos também de pai, fazendo a mesma coisa. Aí que também. Não, fala. Muita coisa. Aí, beleza, terminei o estudo e muita gente perguntar o que você ia fazer da sua vida, vai fazer pra quê, faculdade, não sei o quê. E eu nunca cheguei a pensar nisso não, assim, tão ao extremo de estudar, assim, pensar aí. Então foi o que eu fiz, peguei e senti vontade de viajar mesmo e saí. Saí de casa, fiquei 2 meses fora viajando, depois voltei de novo a viajar e fiquei viciado assim, praticamente, porque até hoje eu tô viajando. Viciado no viaje. E já conheci muito lugar assim, massa, muita gente, fazendo amizade sempre. Mas foi tipo o momento certo, assim, que, sei lá, eu fui aprendendo muita coisa, né? Fui aprendendo a me virar mesmo, ser independente, assim. Depois que eu saí de casa, eu comecei a ser independente mesmo, assim, por mim, fazer por mim mesmo, assim, as coisas. E fui aprendendo, né? A vida foi ensinando. Até hoje ensino. Sei lá, é muito mais fácil fazer a grana do ônibus e chegar na cidade. Mas chegar na bicicleta é uma parada assim que você fala, porra, eu consegui fazer 130 km com minhas coisas, dá uma sensação assim de que você é autogestionado. Por conta própria mesmo, né? Pegar as coisas e ir, assim, do seu corpo mesmo. Se você quiser parar ali, você para, você e dorme, é foda, é um trabalho aí, o sol. Passa por povoado e povoado, assim. Na estrada, vem um monte de coisas, assim, na resistência mesma. É massa viajar de bicicleta. Eu venho de Aracaju de bicicleta. Viajando já faz quase um ano. Já peguei a bicicleta e acho que vou viajar até Chile de novo de bicicleta. Se dá certo, vou viajar, vai chegar. Estudiaba comunicación social y nada, y salí para conocer, por curiosidad. Bueno, yo antes de salir estudiaba ciencia política, terminé la carrera, también hacía un poco de teatro, siempre me gustó el arte, me gusta escribir. Y bueno, salí también por curiosidad, para conocer, para aprender de nuestro continente. Bueno, acá aprender un poco de portugués, vivir experiencias, conocer gente. Y bueno, así me fui encontrando con el mundo de los malabares, del arte callejero. Yo hago swing con banderas en el faro. Y bueno, es la forma que tengo hoy por hoy para vivir, para poder seguir viajando y seguir viviendo de esta manera, conociendo gente y eso. Sí, nosotros viajamos de dos formas, en bus, en ómnibus o carona. Bicicleta no. Bueno, nós viajamos haciendo carona, más que todo. Cuando se puede, a veces estamos haciendo carona y nadie levanta nós. Nos pasó en Castañao. Nós, 2 días de carona. 2 días haciendo carona y nada. Só tengo que trabajar mucho para pagar el bus, que está bastante caro.
Agora eu queria gravar um pouco dessa amizade de vocês. Começou, eu saía e voltava pra cidade. Saía e voltava. Aí teve uma época que eu saí e voltei. Aí eu acho que ele tinha uns 15, 14 anos. Aí ele pediu pra sair comigo, aí eu fui, pô, a estrada tá aí, é só me seguir. Aí estamos até hoje, eu acho que pra ele faz uns 5 meses. O que você achou do Brasil? Eu acho massa, o Brasil tem muito paisagem lindo, sabe? Tem um monte de paisagem lindo e gente bacana e pessoas amáveis. Eu fiz um monte de amigos no Brasil. Mas tem a mesma coisa que acontece em todo o mundo vai muito rápido. Olha só, ninguém se detém a pensar, viu? O mundo está muito rápido, então acontece esse tipo de coisa. A sociedade do show. A sociedade tem que ver esse tipo de show, sabe? Esse tipo de show é que a sociedade gosta. Eso es lo que gosta a gente, ver quando matam a alguém, gosta da miséria, que o cara fique pedindo, quase dando lástima. Gosta disso do show. Não gosta do show de verdade, do show que faz uma pessoa humana. Ah, não fica tímido, para. Já, de novo. Meu trabalho agora, hoje em dia, é fazer arte na rua. Eu tenho um ano fazendo isso para viajar e descobri que é um mundo muito maravilhoso, né? Tipo, ter a facilidade de viajar, conhecer muitos cantos, muitos lugares. Eu acho que é muito legal, né? E compartilhando a arte que a gente faz para os demais, para que as pessoas vejam o que nós fazemos. Eu acho que é algo muito bacana. Como é que tá lá em Venezuela? A questão da crise que tu falou tanto pra gente. Tá difícil, né? Na verdade, lá. Mas tudo bem, porque tipo, agora eu estou aqui, né? E minha vida é viajar. Assim que eu já não penso que eu sou de um lugar, assim, tipo, que pertenço a um mundo que é muito grande. Un beso para la galera. Un beso para la galera, parcero. Manda. La buena vibra, parcero. Un beso para la galera. Saludos para todos los países. Venezuela, Argentina, Perú, Colombia, América Latina toda. Galera, é pra cá! Epa! Não sente saudade da família? Muita, muita. Da família, da galera toda lá, não? De minha gente. Mas eu sei que está todo mundo bem. E tem uma canção que fala assim, que nunca estou solo porque com minha imaginação sempre estão perto, sabe? Sempre. Minha família, minha gente. Mi familia es linda además, yo amo a todos ellos me apoyan mucho, ¿sabes? Ellos están felices de esta vida, de que yo estoy feliz de esta vida que yo estoy llevando. Para mí eso es muy importante y me dan la fuerza para continuar todos los días, ¿no? Yo estoy sola, solo con mi cachorra aquí conociendo galera, mas ellos siempre están conmigo y los gustan y los me apoyan. Familia, linda. Fue difícil, ¿eh? De hecho que mi mamá quería que yo fuera abogado, alguna parada así en la facultad y estudiar. Cuando ella me vio la primera vez en la rua trabajando, ficou con preconceptos, falando de vagabundo. Mas aí eu mostrei muitas coisas que eu não fazia malabar, treinava todo dia.
Aí curtia com a galera, que fazia uma arte, né? Que não estava pedindo grana na rua. Agora minha mãe aceita e me dá uma força, me apoia no que eu faço. Agora minha família é melhor, mas no princípio foi muito preconceito. Eu levo quase 3 anos sem ver a minha mãe. Saudade, muita saudade aí. Estou esperando que eles venham, né, a visitar Brasil de férias e aí ver a minha família. Mas não estou pensando em voltar, não. Agora a gente vai se encontrar com a galera, fazer uma apresentação no barzinho, fazer aquela concentração com os outros integrantes do grupo aí, Cabeça de Boi, sendo formado agora. Aí vamos fazer a apresentação. Ontem foi muito bom, espero que hoje seja similar, parecido. Vamos aí com as energias positivas. Uhul! É sal. Sai da estrada. É sal. Agora é cigarro. Vamos para aqueles de cima, né? Tem aquela lá também, lá da praça. Aquela praça eu não sei, eu acho que a galera tá ali no vácuo, é? Aquela pizzaria de ontem? Ah não, mas tá fechado. Os peixinhos tá. Porque a gente não vai pra aquela que eu falou. Bora ver. É pra lá, né? Chuva aqui no meu sertão, pra que o homem possa cultivar. Uma boa noite, senhoras e senhores. Nós somos o grupo Cabeça de Boi e vamos começando mais uma apresentação aqui nessa noite de Sobral. Uma apresentação de arte de rua. Uhul!
nosso número, que como podemos dizer, algo mais perigoso, algo mais arriscado, o que será, hein? Algo para esquentar aqui o nosso público aqui de Sobral nessa noite de sábado. Vamos ver o que vai sair. Agradecemos a atenção de vocês. Como já dissemos, somos o grupo Cabeça de Boi, aqui na percussão Israel Silva, direto da Paraíba. Outro Malabares muito doido aqui, o Jaú dos Santos. Eu sou o Simão, aí estamos aí com muita alegria. É arte de rua. Espero que gostem e colaborem com amor, porque nossa arte é feita com amor. É feita com amor pra vocês. Quem puder colaborar, a gente agradece mesmo aí, ó. Toda vez que um chileno do Oi Azul ele entra no sinal, ele pode derrubar 30 vezes, sempre ele vai ganhar a mão cheia. Entendeu? Eu não sei porquê. E muitas vezes quando a gente vai que a gente é preto, ele já... Ó, porque eles têm olho azul, eles se vestem estilosamente. O negro, para ele talvez se destacar, talvez ele teria que usar a roupa de um branco, usar um estilo que não faz parte da cultura dele. Isso é racismo. Objetivo cumplido. Fala aqui no Brasil gana 50 reais. ¿En cuánto tiempo fue? Ah, no puedes parar. Fala aqui no Brasil faz 50 reais. ¿En cuánto fue? 1 hora y media. Você que pregunta, oh, pobre malabarista, ¿será que dá para vivir? ¿Será que tem para comer? Pobre, não? Mas tem dias bons e tem dias ruins. Hoje foi muito bom.
Muitas vezes você vê um noiado ali, ó, pá. Aí você diz assim, aquele malabarista que com todo o chute diz assim, o preto e o branco. Aí você, nossa, aquele branquinho ali, cara, não, olha, não é nem pra estar nessa vida, tem uma vida boa. Aquele negro tá ali, vê que ele olha, se tiver um branco bem que ele vai dar vida pra quem? O branco claro. Não é não? Ele não vai parar aí lá no negro, porque tem medo. Porque acha que o negro é um preto, sei lá, um bicho, sei lá. É assim mesmo, cara. Não tem consciência de classe, de raça também. Gosto muito de trabalhar no sinal. E assim desde pequeno que eu gosto do sinal e do valor, né? Trabalhar no circo. Sair do circo, prefiro trabalhar no sinal, né? E assim eu ganho dinheiro pra mim mesmo próprio, não levando na cozinha de ninguém. E aí assim eu continuo trabalhando no sinal, eu vou comprando minhas coisas, não vou mexer nas coisas de ninguém. E assim eu vou ganhando meu dinheiro próprio dentro pra mim, né? Moro no Parque Santo Antônio. Todo dia eu tô aqui no sinal trabalhando, todo dia. Todo dia eu levo meu dinheiro, ajudo minha mãe. E é assim que vai vivendo, né? A vida, pessoal. E quando tem outros malabaristas, Douglas? Aí você fica numa porra pedindo pra entrar também e não deixa, você fica querendo mandar nós expulsa, né? E teoricamente senão não é de ninguém, né? E quando os argentinos chegam por aqui, os de fora? Os de fora, aí nós deixamos, porque são umas pessoas muito boas, né? Pode ensinar muito mais coisas para os seus pais deles, né, pra nós. E precisa também desses argentinos aqui pra vocês fazerem suas filmagens, né? De caras dentro todo, né? Ei, Douglas, mas tu acha que eles ganham mais do que vocês? Teoricamente sim, né? Porque eles tem uns que tem facão, tem outros que tem fogo diferente, né? Assim as coisas, mas ninguém liga pra dinheiro não, sabe? Ganha mais, ganha menos. Né? Sabendo trabalhar, todo mundo ganha menos todo. Nós recebemos bem o estrangeiro aqui no Brasil, mas na Argentina, Paraguai e Uruguai, eu falo pra você aqui, ao vivo, testificando isso aqui para vocês entenderem. Quem que é o brasileiro lá fora? O brasileiro lá fora não tem valor nenhum. O artista brasileiro chega na Argentina, ele é defasado na Argentina. Chega no Uruguai, ele é defasado no Uruguai. Chega nos países aqui da América do Sul, é defasado. Muitas vezes a produção não quer deixar nós ficar dentro do país, quer pegar o passaporte, quer mandar nós de volta. Eles pegam por nós de volta, deportam nós de volta. Quando eles vêm para cá, eles passam anos, nós brasileiros, as brasileiras, os brasileiros, todos em si, tanto os jovens como as crianças, todo mundo adora eles, trata bem eles, tanto financeiramente nós ajudamos eles, tanto também em termos de logística, nós oferecemos o melhor para eles, temos lugar para eles dormir, temos lugar deles ficar, oferecemos comida para eles, e quando nós chegamos no país deles, nós somos artistas, e artistas lá não vale nada para eles. Quer que eu fale agora? Pois é, depois de mais um dia cansativo e um pouco estressante, nesse meu palco, centro de Sobral, Avenida do Contorno, Campo dos Velhos, apurei na faixa de R$ 77,75. Foi recompensado mais um dia de suor e trabalho honesto, e que a cultura viva. Achou um dia bom, né? Sim, vamos ficar por aqui. Até logo. Bye, bye.
vivendo pela estrada, vivendo pelo farol, jogando malabares. É isso aí, é a vida do malabarista, sempre como artista e nunca como ninguém. Vivendo pela estrada, jogando malabares. É isso aí, a vida do artista, vivendo na perifa, curtindo a arte. Privilegiem a arte de um artista de rua, de uma pessoa que às vezes maltrapilha, às vezes não, com estrutura ou não, de família boa, ou de favela, ou de quebrada, enfim, velho. Arte de rua tem que ser contemplada. Pode ser um maluco de BR, um hippie, um cara que vende flauta na rua, as minas, tá ligado? Tudo, velho. Toda arte, contempla mesmo. Com amor, com coração, porque foi feito de coração pra coração. Não, às vezes de coração pra mente, mas de coração pra coração, geralmente. Enfim, galera, salve, salve, viva a arte de rua. Isso aqui é arte de rua. Tombei, tombei, tornei tombar, a brincadeira já vai começar. Tombei, tombei, tornei tombar, a brincadeira já vai começar. Tombei, tombei, tornei tombar, a brincadeira já vai começar. Tombei, tombei, tornei tombar, a brincadeira já vai começar. O raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. O raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. O raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. Tombei, a brincadeira já vai começar. Tombei, tombei, tornei tombar, a brincadeira já vai começar. O raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. O raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. O raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua.